Imagine uma tribo cujo nome significa sortudo ou feliz. Uma tribo que, apesar de não ser a mais mencionada nos textos bíblicos, desempenhou um papel importante na história antiga de Israel. Neste vídeo vamos falar sobre a tribo de Asser, uma comunidade que encontrou sua riqueza à beira do Mediterrâneo, navegando por mares incertos e cultivando terras férteis. Asser foi o 8º filho de Jacó, fruto de sua relação com Zilpa, serva de Lia. Seu nome em hebraico é Asher, e significa bem-aventurado ou feliz. Em algumas traduções, ele também é referido como Asser, que é a forma grega de seu nome. Na época do nascimento dele, Jacó ainda trabalhava para Labão, seu tio e sogro. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre sua vida, mas sabemos que ele teve 4 filhos e uma filha, chamados Iminá, Isvá, Isvi, Berias e Sera. Podemos dizer também que Asser estava presente no episódio em que seu irmão José foi traído e vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas que estava indo em direção ao Egito. Quando Jacó abençoou seus filhos, ele disse: "A mesa de Asser será abundante, e lhe oferecerá manjares de rei." Mais tarde, Moisés abençoou a tribo, dizendo: "Bendito é Asser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas de suas portas, e dure a sua força como seus dias." Lavar os pés em óleo era um símbolo de prosperidade, e a declaração de Jacó de que a comida de Asser seria abundante indicava que Asser possuiria terras férteis. De acordo com Josué 19:24-31, Asser recebeu terras ao longo da costa do Mediterrâneo. Apesar de todas as suas bênçãos, a tribo de Asser não conseguiu expulsar os cananeus, e devido a isso, o povo de Asser viveu entre os habitantes cananeus da terra. Quando os israelitas partiram do Monte Sinai, a tribo de Asser representava um número de 41.500 homens para o exército. Naquele tempo, o líder era Pagiel. Mais tarde, em uma contagem, a linhagem de Asser contava com 53.400 homens adultos. Em Números 25:44, são mencionados 6 clãs, originados de 3 filhos, da filha e de 2 netos. No deserto, essa tribo posicionava-se na retaguarda do acampamento, juntamente com Dan e Naphtali. Asser recebeu 22 cidades e vilas na área costeira ao norte do Monte Carmelo, fazendo fronteira com o território de Manassés, além de Zebulon e Naphtali. É impossível definir exatamente as fronteiras pelas evidências nos textos. A localização de alguns lugares mencionados é vigorosamente debatida. Também é válido saber que os levitas gersonitas possuíam 4 cidades em Asser. A localização do território de Asser fez com que os seus habitantes tivessem contato com os fenícios, que na época eram conhecidos pelo comércio. Aquela região era muito fértil, com pastagens, colinas com árvores e pomares. Essa tribo se tornou próspera e famosa por produzir azeite de qualidade. Fica claro pelo relato no livro dos Juízes que, assim como as outras tribos, Asser não assumiu realmente o controle da terra que recebeu. Isso quer dizer que muitos habitaram em regiões que ainda eram povoadas por um número grande de cananitas. Talvez essa seja a razão pela qual Asser não ajudou na luta contra Sísera e foi repreendido por Débora. Entretanto, os asseritas colaboraram com Gideão em sua batalha contra os midianitas. A tribo é mencionada novamente como possuidora de 40.000 homens de guerra na coroação de Davi em Hebrom. Depois disso, ela se desvanece. Parte de suas terras foi concedida a Hirão, rei de Tiro, por Salomão, em troca de madeira e outros materiais usados na construção do palácio e do templo.
Embora se conheça muito pouco sobre o compromisso da tribo de Asser com a adoração a Deus, na época de Ezequias, alguns deles atenderam ao chamado do rei para uma volta à verdadeira adoração ao Senhor. Contudo, fica clara a indicação de que essa tribo afastou-se muito de Deus, pois a maioria riu e zombou de alguns que se humilharam e vieram a Jerusalém para adorar. Seu envolvimento com a religião do povo das terras nas quais viviam foi quase total. O fato de que um remanescente dos asseritas permaneceu fiel ao Senhor no transcorrer da história de Israel é indicado no Novo Testamento, onde lemos a respeito de Ana da tribo de Asser, a profetisa que reconheceu ser Jesus, o verdadeiro Messias. Este momento especial envolve Ana da tribo de Asser no Reino do Norte e Jesus, o Salvador, que veio da tribo de Judá, o Reino do Sul. Ana adorou o único Deus verdadeiro, apesar da desobediência do Reino do Norte. Ela encontrou a verdadeira felicidade em Deus, mesmo sendo viúva. A história de Asser nos lembra que nossa alegria e bênçãos vêm de olhar para Jesus, não das coisas materiais. Ter Jesus nos torna feliz, independentemente das circunstâncias, como o significado do nome Asser.